Bom, boa noite, meus companheiros, boa noite, minhas companheiras, boa noite a todos os internautas que acompanham. Nós vamos dar mais o início ao programa Minuto da Democracia. Esse é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e ele tem como objetivo dialogar, com os seus militantes, com os nossos companheiros, com a sociedade, enfim, que possa prestar conta das nossas atividades, dialogar no sentido de ter ali apoio, sugestões, e agora está chegando o nosso companheiro, o presidente Éden Valadares. Boa noite, presidente. Boa noite, Estava, meu líder. estava aqui justamente falando dessa edição do Minuto da Democracia, que é um programa da bancada. Ele tem esse objetivo de dialogar não só com os militantes, mas com toda a sociedade ali apresentando, fazendo um balanço das suas ações na Assembleia Legislativa e da sua ação partidária. Não existe ação parlamentar de deputados do partido que não tenha uma conexão, uma integração, um pé no parlamento, um pé na construção partidária, e é muito importante nesse dia de hoje a gente poder dialogar com o presidente do Partido dos Trabalhadores. Você que é uma renovação geracional e política, você que foi eleito, veja a velocidade da história no contexto onde a gente discutia, aprofundava a crise política. E ali você se preparou muito bem e hoje se depara com esse praticamente inusitado, né? Inimaginável, se somando a essa crise política, uma crise institucional, uma crise econômica e a crise sanitária de uma pandemia. Então, presidente, você tão jovem, como é que vai dar conta dessa crise? O que é que você pensa? O que é que você reflete? Junto, claro, com seus companheiros, mas você com certeza, pessoalmente ali, deve estar pensando que momento é esse da história desse país. Bom, obrigado, Marcelino, líder do PT, da nossa bancada estadual, uma bancada aguerrida, uma bancada de luta, Marcelino. Você tem feito um excelente trabalho na liderança, elogiada por todos os seus pares, elogiada pelo conjunto do PT. Penso que essa nova realidade desafia a todos e ser parlamentar, que tem como vocação, né? Tá na tribuna, tá falando, tá discutindo, e a gente precisar se reinventar, de estar dentro de casa, mantendo as discussões, buscando dialogar, mas sem aquele uso da tribuna, sem estar ali na Assembleia, é um desafio enorme para toda a bancada, e em seu nome eu cumprimento a nossa bancada estadual do PT, que tem feito um trabalho não só de representar o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas de liderar a sustentação do governo Rui Costa. A nossa bancada do PT lidera a bancada do governo e tem sido parceira do governador, que é hoje o principal contraponto a essa agenda maluca do governo federal. Eu quero aqui saudar o companheiro Rui Costa. Aliás, ele está até numa live também, viu, Marcelo? Ele está prestando conta lá na live dele de 18 horas. Mas o governador Rui Costa, eu tenho dito que não falo isso como presidente do PT somente, mas falo isso como cidadão baiano. Acho que a Bahia tem muita sorte de ter o governador que tem, um governador trabalhador, comprometido com a ciência, comprometido com a vida do nosso povo. E sem a nossa bancada, sem a nossa capacidade de liderança aí da bancada, de articulação e de construção de maiorias, o trabalho dele seria muito mais difícil. Então, eu quero saudar na sua figura o conjunto da nossa bancada. E você falou que não tem bancada sem partido, também não tem partido sem bancada. Então, o PT também tem muito orgulho da bancada estadual que nós temos hoje na Assembleia, que tem se mostrado à altura do desafio histórico. E não é um desafio fácil, como você falou. Eu, pessoalmente, eu não fiz muito plano, não, viu, Marcelino, assim, para essa gestão do PT, porque a gente vinha acumulando um plano coletivo, digamos assim, um sonho que não era só meu, da gente conseguir unir as melhores tradições do PT com a necessidade de renovação, de inovação.
da gente unir a experiência acumulada pelaquela geração que fundou o PT com essa nova geração, essa minha geração, que já nasceu dentro do PT, que já nasceu pós 1980. E essas duas gerações, que nós fizemos esse convite de encontro, esse encontro geracional, se vê desafiada por uma coisa muito maior, que é uma pandemia que desafia o conjunto das nações, os estados, a própria humanidade. E no Brasil, infelizmente, essa crise toma dimensões ainda maiores, porque quem hoje está no Palácio do Planalto, quem hoje deveria liderar o país e não o faz, ele aprofunda a crise. Então, uma crise que é sanitária, porque o presidente desdenha da ciência, desdenha da Organização Mundial de Saúde, faz pouco caso do próprio vírus, chama de gripezinha e coloca em risco a vida do nosso povo. Além disso, não consegue colocar o seu governo para trabalhar. O apoio que o Ministério da Saúde tem dado aos estados e aos prefeitos é uma coisa preocupante, talvez até alarmante, porque não há ajuda na construção de novos leitos de UTI, não há ajuda para conseguir respiradores, não há ajuda para a contratação de médicos, o que vem é pouco, muito pouco, não dá nem, como diz o nosso povo, para tapar o buraco do dente. Então, é uma crise sanitária que é aprofundada por ele, é uma crise administrativa, porque é um governo de incompetentes. Nós vemos aí as filas na Caixa Econômica, as filas no INSS, é um governo que está sem rumo, sem capacidade de gestão. É uma crise social, porque a parte mais frágil do nosso povo, que já vivia, né, Marcelino, um isolamento, digamos, social, que era não ter oportunidades, não ter direitos. E agora, com a pandemia, se vê ainda mais vulnerável, sem o apoio daquele cinturão de proteção social que os governos do PT, que os governos do Lula e da Dilma tinham construído. O pouco que tem a atender no nosso povo hoje é ainda do legado dos governos do PT, de Lula, de Dilma, e aqui na Bahia, de Wagner e de Rui, que é a assistência social, que é o SUS, que é a Seguridade. O pouco que ainda acolhe o nosso povo veio do governo do PT, dos governos do PT. Então, é uma crise social também, mas é eminentemente uma crise econômica e política. Uma crise econômica que não parece que no período próximo nós vamos conseguir sair desse buraco sem o papel importante do Estado brasileiro em planejar e executar uma outra política econômica. Ao contrário, ele continua dando carta branca a Paulo Guedes para fazer privatizações à torto e à direito, sem limites. Não consegue responder aos anseios da classe trabalhadora em assegurar os seus empregos, não consegue atender aos anseios de quem não está empregado, de quem está subempregado, de quem está na informalidade. Ele propôs R$200. R$200. A bancada do PT e da oposição é que conseguiu propor 1.200, fazer um stick-push e trazer para esses R$600 de auxílio emergencial, que é pouco, mas que foi conquistado com a luta da oposição. E é uma crise econômica também, porque ele não responde sequer à agenda daqueles que eles, em tese, deveria representar. Os empresários no país, pequenos, médios e microempresários, não têm auxílio, não têm ajuda do governo federal para manter os seus empreendimentos, para assegurar a sua folha de salário, para alongar a sua dívida. Nem um crédito, um mínimo de crédito dado para a classe empresarial, o governo federal conseguiu implementar. E é uma crise política que desafia os limites da democracia. Bolsonaro, todo santo dia, desafia os limites da democracia e nos coloca, nós do Partido dos Trabalhadores, nós da esquerda, com o desafio de reunir não só os partidos aliados tradicionais, o PCdoB, o PSB, mas também o conjunto das forças vivas da sociedade civil, dos movimentos sociais, a resistir a esse ataque à democracia que ele faz, a ponto de todo domingo ele participar de comícios em defesa da volta da ditadura ou pela volta do AI-5. É um papel que ele se presta, que ridiculariza o país no cenário internacional, mas nos impõe uma capacidade de resistência, nós temos que resistir a isso e construir uma outra agenda. Não haverá, meu líder, saída democrática para a crise política e econômica no país enquanto Bolsonaro for o presidente da República. Por isso o PT em campo fora Bolsonaro, por isso o PT se alia ao fora Bolsonaro, quanto mais ante as revelações feitas
a cada dia na imprensa da manipulação eleitoral que foi feita em 2018 e da tentativa de manipulação, de aparelhamento da Polícia Federal e dos mecanismos de investigação no país para a proteção dos seus filhos, para a proteção dos crimes cometidos por sua família. Basta, não dá mais para aguentar Bolsonaro, pelo bem do país, pelo bem do emprego, pelo bem da vida dos brasileiros, nós precisamos implementar o Fora Bolsonaro. Aqui tem vários companheiros do interior aqui, Vandinho de Antônio Gonçalves, mandando aqui um abraço para o presidente. Jéssica Sinai, aqui de Salvador. Lans de Itabuna, que coloca a questão da vida e da democracia. Acho que o presidente iniciou falando disso, mas hoje a centralidade da luta política tem esses elementos como fundamentais. É preciso lutar pela vida dos brasileiros e das brasileiras que está sendo ameaçado, né, num projeto protofascista que tem a sua visão da morte, não tem nenhuma sensibilidade, né, ali, pelo que acontece com os brasileiros ali jogados pelos corredores de hospitais, com colapso até no cemitério, e a democracia. Então, eles querem matar os brasileiros e enterrar a democracia. E o PT discutia muito internamente, o PT, né, de forma democrática, ali as diversas posições, é justamente isso. Qual a solução para o momento, como unificar o campo democrático, uma frente ampla, no sentido de derrubar esse projeto. E o impeachment, que foi amadurecendo aos poucos, o PT incorporou definitivamente isso, presidente? O senhor poderia comentar um pouco isso? Posso? Incorporou. Nós não sabemos como está, a rigor, a correlação de força no Congresso, depois desse movimento de Bolsonaro, que se elegeu dizendo que faria uma nova política, que se elegeu criminalizando os partidos, que se elegeu criminalizando o centrão desse país, hoje faz um movimento de aliança e está botando cargos para o centrão na tentativa de barrar o impeachment que ele sabe que é iminente. Marcelino, eu penso parecido com o que falou o senador Wagner na nossa live aí, da reunião do Diretório Estadual no último sábado. Aliás, eu quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras do Diretório Estadual. No último sábado, nós fizemos uma transmissão ao vivo, a primeira vez que um partido na Bahia transmite sua reunião de diretório aberta pelo YouTube para o Brasil e para o mundo, para a Bahia e para o mundo. Foi uma reunião muito densa, muito importante, debates fundamentais para essa conjuntura. E Wagner lá dizia que os erros administrativos dele, os crimes que ele cometeu para se eleger, já eram motivos suficientes para o impeachment. Mas que o fundamental, e aí eu me isso, é a desumanidade, é o crime contra a humanidade que ele comete com isso que você falou. É uma política deliberada de colocar os mais pobres na fila de hospital, os mais pobres nos corredores, e a gente tem colapso até em cemitérios, como você comentou. Então, esse ato, essa política desumana é que acho que mais nos motiva. Então, se seja por renúncia, por cassação da chapa, por impeachment, isso é tático, isso é a luta política ali que vai definir qual é o melhor mecanismo. Mas o fato é que o PT decidiu acertadamente, ao lado de diversas organizações da sociedade civil, de diversos movimentos sociais Brasil afora, que não dá mais, basta de Bolsonaro. E digo isso, Marcelino, porque o mundo se vê hoje diante do desafio de salvar a democracia. O capitalismo já vinha numa crise, essa crise não é nova, é que a pandemia, a Covid, revela talvez o seu lado mais desumano. Mas o capitalismo já se mostrou incapaz, vinha se mostrando incapaz, mais incapaz ainda, de responder a questões fundamentais para a humanidade. O capitalismo não responde à questão do meio ambiente, da nossa relação com os recursos naturais, não consegue garantir uma multigovernabilidade de cultura de paz no mundo. A gente ainda vive muitas guerras mundo afora. Não responde à fome, não respondeu à exclusão, não respondeu às desigualdades regionais e sociais, não responde à questão do desemprego. E
A tal da Revolução 4.0, a chegada aí do Vale do Silício, desses aplicativos das redes sociais, que nos prometeu um mundo mais globalizado, integrado, que construiria uma grande rede de integração entre homens e mulheres no mundo inteiro, foi piorar a situação. A gente criou bolhas, a gente criou grupos que passaram a atuar de forma mais intolerante, com falta de respeito e com a violência como uso, como expediente político. Então, o mundo já vinha muito mal, já vinha numa crise, e a pandemia só agrava essa crise. O problema aí que nós estamos colocados é que nessa encruzilhada, a pandemia é um evento histórico talvez com dimensões tal qual foi a queda do Muro de Berlim, a queda do Muro de Wall Street, a Segunda Guerra Mundial. Então, um novo mundo pode nascer dessa crise. O que nós entendemos é que a ultradireita e que o capitalismo central quer é que esse novo mundo seja ainda mais excludente, seja ainda mais autoritário, e está em xeque, sim, no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, inclusive na Europa, a própria democracia como nós entendemos ela hoje, essa democracia liberal, com liberdade de expressão, com liberdade de opinião e de reunião, com representação política equilibrada entre três poderes, enfim, essa democracia que foi consagrada no pós-Segunda Guerra Mundial está em risco, porque o projeto de Trump, o projeto de Bolsonaro é aproveitar da pandemia para construir estados ainda mais autoritários, estados inspirados no fascismo. Presidente, tem aqui o deputado Zé Neto, a deputada Fátima Nunes, o cacique Miguel Tumbalalá, a 90 quilômetros de estrada de chão de Curaçá, o prefeito Jailson de Santa Bárbara, Francine de Oliveira dos Brejinhos, André Miranda, muita gente acompanhando e muita gente importante, né? E muita gente boa. Muita gente boa, que nós vamos precisar de todo mundo, né, para sair dessa crise. Mas, presidente, voltando aqui aliás, para é o o estado... nosso próximo prefeito de Feira de Santana, né, Marcelino? Só mandar um abração para ele. Logo, logo a estrela do PT brilhará em feira. Com certeza. Mas, presidente, voltando justamente para isso, né, já que você adiantou, o PT fez o seu diretório, né, realizou ali seu diretório estadual, uma atividade muito importante no sábado, e justamente isso. Qual é a visão que a executivo, o presidente, tem para as eleições, né? Pelo visto, o tribunal vai tentando se preparar para realizar as eleições com a crise sanitária, né? Tomando todos os cuidados. Então, até o momento, o que temos de certeza é que vai ocorrer as eleições. Como é que está o partido? Qual a orientação, né? Veja aí muita gente do interior nos acompanhando, né? Como é que vamos fazer eleição, né? Como é que vamos fazer campanha, a pré-campanha, a campanha propriamente dito, levando em consideração que tem uma pandemia, uma crise sanitária. Como é que o partido Acel-Romano, né, nossos candidatos, como é que orienta nossos candidatos para esse momento? Primeiro, Marcelino, eu gostaria de comentar o papel do Tribunal Superior Eleitoral. Eu penso que o TSE tem agido de forma equilibrada, madura, responsável com a democracia no país. Nesse ambiente de defesa do autoritarismo, como é feita pelo presidente da República, se o tribunal colocasse em dúvida a realização das eleições, se o tribunal apontasse da possibilidade de adiamento das eleições, eu penso que a gente corria o risco de Bolsonaro nunca mais querer fazer eleição nesse país. Então, eu acho que o tribunal cumpre um papel importante em assegurar a realização das eleições. Agora, claro, nós não podemos fechar os olhos para a pandemia que assola o país e que desafia a vida dos brasileiros e brasileiras. Então, as medidas sanitárias, as orientações médicas para a possível realização das eleições, nós temos que ter tranquilidade para absorver e ver como a gente ajusta. E o desafio de fazer campanha e pré-campanha é um desafio não só para o PT, mas como para o conjunto da democracia. Agora, para o PT em especial,
Nós somos, Marcelino, como você me ensinou a fazer, porque você é um dos caras que me ensinou a fazer política, um dos ex-presidentes do PT, companheiro Marcelino, companheiro Jonas Paulo, companheiro Everaldo, eu quero saudar aqui todos os ex-presidentes do PT. Nós somos um partido de muito tato, de muito toque, né? De muita pele, de estar muito junto, muito presencial, que gosta de reunião, que gosta de fazer reunião para marcar outra reunião, que sai junto para tomar uma cerveja depois, enfim, um partido de muito contato físico, de fazer campanha de porta em porta, reunindo trabalhadores, reunindo agricultores, reunindo as mulheres, a juventude, enfim. E nós somos desafiados em pouco tempo, e aí eu vou voltar àquela fala inicial que você fez, que nós no Congresso do PT, no Congresso que foi ano passado, em outubro do ano passado, a gente já falava da necessidade de renovar as nossas linguagens, os nossos meios de comunicação. Eu só não imaginava que teria que ser em um mês. A gente tinha que pegar o mês de março inteiro para virar totalmente digital, de sair da fase analógica para absolutamente digital. Então, o PT da Bahia, e eu quero saudar o secretário de Comunicação, Adolfo, nós temos feito um esforço danado de sair da era analógica para a era digital em tão pouco tempo. Então, veio aí a TV PT, veio aí a programação nova da TV PT, hoje teve o Elas por Elas, antes de entrar aqui nesse bate-papo com você, eu estava participando com a secretária Brena e com a secretária Ânia do programa Elas por Elas, do Papo Elas por Elas na TV PT Bahia. Amanhã terá o de Juventude, nós esperamos na quarta-feira ter um de formação política voltado para os candidatos e candidatas. Enfim, nós estamos dando uma grade lá na TV PT Bahia, mas vem mais novidades por aí. A gente abriu nossas redes sociais, estamos indo para um podcast. O companheiro Emiliano José tem me ajudado a pensar e elaborar um podcast do PT da Bahia. Vem a Rádio PT Bahia também. É um desafio enorme para todos, não só para a direção, mas, sobretudo, com quem vai ser candidato ou candidata. Então, o que nós temos falado, Marcelino, é primeiro tentar organizar a casa para oferecer o básico, o mínimo para os nossos candidatos e candidatas, que são orientações de comunicação, de pré-campanha digital, de como fazer direitinho o seu Instagram funcionar, o seu Facebook, o seu Twitter, de organizar uma arena que é fundamental e que nós não podemos mais minimizar, que é o conjunto dos grupos e da participação no WhatsApp. Nós precisamos ter uma política estadual voltada para o Zap Zap, como diz o nosso povo. Ali foi uma arena das fake news, ali foi a arena da mamadeira, ali foi a arena do kit gay. Por ali, Bolsonaro conseguiu disseminar suas mentiras e seu ódio e, com certeza, isso teve impacto no eleitorado. Então, ali nós também temos que estar atentos. Nós estamos atrás nesse jogo? Estamos, mas não é tão atrás assim. É claro que ele tem um esquema milionário de financiamento, mas nós temos o que ele não tem, que é uma militância aguerrida, que é uma militância comprometida e que é muito contato com o nosso povo. Então, nós vamos para 2020, nosso balanço é esse, o balanço do Diretório Estadual feito no último sábado, melhor do que nós estivemos em 2016. 2016 foi um ano muito duro para o PT. Muitos candidatos preferiram sair do PT para ser candidato em outro partido aliado, porque a gente vivia o golpe na Dilma, Jornal Nacional todo dia, 8, 10 minutos de pancada, sem dar direito de resposta, perseguição ao Lula, perseguição à Dilma, criminalização do PT. 2016 foi um ano muito duro para o PT. Mas nós resistimos. Sobretudo, o PT da Bahia resistiu. Nós resistimos ao ataque a Dilma Rousseff, ao golpe em Dilma, à condenação, perseguição, à prisão do Lula. A gente não abandonou o Lula dia nenhum, todo santo dia, na rua, nas redes, em cada roça desse estado. A gente gritou o Lula livre. Não deixamos de batalhar pela liberdade do Lula e como não vamos deixar de batalhar pela restituição dos seus direitos políticos e pela anulação daquele julgamento, que é a maior fraude política e a maior farsa jurídica da história desse país. Isso está revelado pela imprensa, não é só o PT que diz, isso já é fato de domínio público, mundial, inclusive. E nós resistimos a Temer, estamos resistindo a Bolsonaro. Resistimos tanto, Marcelino, que fizemos uma bela eleição de deputados estaduais, fizemos uma bela eleição de deputados federais e elegemos Rui, o governador mais votado da história da Bahia, e Wagner, o senador mais votado da história da Bahia. Então, o PT da Bahia resistiu e chega em 2020 melhor do que a gente estava em 2016. Nas grandes cidades, nós vamos bem nas principais cidades da Bahia, nas 10 maiores, nós temos candidaturas competitivas em 9, e eu quero destacar aqui
a companheira Denise de Salvador, a companheira Moema de Lauro de Freitas, a companheira Ivoneide de Camaçari, a reeleição do companheiro Paulo lá em Bonfim, a eleição de Zé Neto em Feira de Santana, a volta de Zé Raimundo à Prefeitura de Vitória da Conquista. Então, nós estamos muito bem nas grandes cidades da Bahia, e nas pequenas cidades a gente sempre teve uma presença muito forte. As cidades até 30 mil habitantes, o PT sempre teve uma presença muito forte, muito enraizada, sobretudo pela nossa base da agricultura familiar. Então, nós temos hoje, para apresentar um balanço, no mapa do Grupo de Trabalho Eleitoral, mais de 180 candidaturas a prefeito e a prefeita, mais de 50 candidaturas a vice-prefeitas já aprovadas. Esse número pode variar até as convenções. Mais de 1.500 candidatos a vereador e a vereadora, e aqui no PT eu quero destacar, nós não temos candidata laranja a vereadora, aqui mulher é vermelhinha, laranja é coisa de Bolsonaro, laranja é coisa do PSL, laranja é coisa da ultradireita. Aqui nossas candidatas são vermelhinhas, são candidatas para valer, e nós esperamos, Marcelino, não só voltar a um patamar de um bom número de prefeitos e prefeitas eleitas, de vereadores e vereadoras, mas nós temos uma responsabilidade que não é só numérica, é política. Nós queremos que o PT da Bahia mantenha seu protagonismo e sua capacidade de liderar a coalizão que vem mudando a vida e a história do povo baiano. Nós queremos que em 2022 nós elejamos um governador do PT e nós esperamos que em 2022 o PT se mantenha como o principal palanque estadual do PT nacional. Aqui, desde 2002, quando o Lula ganhou, que a gente deu 2 milhões de votos de frente para o Lula, isso veio crescendo, 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 e agora na última eleição, que a gente votou no companheiro Haddad, que, aliás, boa parte da nossa militância sequer conhecia de perto, assim, e a gente fazia até brincadeira com Haddad, Radar, Andrade, a turma nem conhecia direito ainda o companheiro Haddad, agora que tem mais familiaridade com ele, e mesmo assim, nós temos muito orgulho de ter dado mais de 4 milhões de votos de frente para o companheiro Haddad. Então, o PT da Bahia segue como um bastião eleitoral de resistência a essa maluquice que o Brasil está vivendo, com essa agenda maluca de Bolsonaro, desumana, genocida, excludente. Então, eleitoralmente, a gente ainda é o bastião que segura a subida dessa lógica para o Nordeste, e na gestão também com o companheiro Rui Costa, que é hoje presidente do consórcio de governadores do Nordeste, e este consórcio é o principal contraponto a Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro aposta em mitologia, em mentiras e em violência, nós do PT e o consórcio do Nordeste, o governador Rui Costa, a gente aposta na ciência, a gente aposta na informação e a gente aposta no cuidar de gente, no cuidar das pessoas. Presidente, aqui seu Antônio de Jaguarari, meu abraço, meu companheiro aqui. É outro que vai ganhar. Marcos de Nova Açores, também Silvia. De Marquinho. Silvia Galo manda um abraço aí e sauda a participação do presidente no Minuto da Democracia. Mas, presidente, no último momento aí você citou essa fase tecnológica. Nós já falamos da questão política, falamos da biologia e também ciência, que é preciso a gente seguir a medicina e a ciência. E veio aí a tecnologia, a fase analógica para a fase digital, levado pelas circunstâncias da própria realidade. Mas o que é que nós deveremos fazer, podemos fazer, o que é que o PT pensa em fazer para não só capacitar, mas atualizar, uniformizar essa necessidade imediata, né, de enfrentar essa nova realidade. Então, a comunicação ela vem sendo colocada e também demandada muito por nossos companheiros no interior. Então, o que é que o PT pensa, o que é que orienta, o que é que nós devemos fazer no sentido de ter um partido agindo de forma uniforme para fazer o enfrentamento dessa nova realidade? Eu penso, líder Marcelino, que nós precisamos acelerar um processo que é cultural entre nós. Até ontem, eu vou chamar assim, o PT ainda adotava uma postura, uma cultura interna de enxergar o digital como algo paralelo ou diferente
ou alheio, ou por vezes concorrente do que a gente chama de mundo real. Então, até pouco tempo, o PT trabalhava essas duas dimensões como dimensões concorrentes. Tem a política do mundo real, tem a política da vida real e tem o digital. E não é. E não é. Essas coisas já se integraram há muito tempo. Então, hoje a gente está assistindo televisão, mas está aqui no Twitter, a gente está andando numa esteira, mas está ali no Zap, a gente está cozinhando, está lavando um prato e está ouvindo um podcast. E isso foi se popularizando cada dia mais, e a gente fez pouco caso disso. Não podemos mais errar. Nós fizemos pouco caso do Facebook em 2014 e quase perdemos a eleição da Dilma, bateu na trave ali contra a Aécio. Em 2018, a gente fez muito pouco caso do WhatsApp e aconteceu a tragédia que aconteceu. Então, nós temos que ter a capacidade de pensar em disrupção. Qual será o próximo passo? Como será 2020 e 2022 para a gente acertar mais? Então, respondendo direto, eu penso que a gente precisa criar uma outra cultura entre nós. Primeiro, de admitir que não há dicotomia entre o real e o virtual, ou o real e o digital. Do mesmo modo que nós estamos fazendo aqui, a gente podia estar fazendo uma plenária com 100 pessoas. Muda. Tá junto é melhor? Tá. Mas isso não vai acontecer tão cedo e nós temos que nos habituar a essa realidade. Não encarar os meios digitais como um inimigo ou como um entrave. Ao contrário, ele pode potencializar a nossa capacidade de estar junto, de liderar e de representar os mais pobres e a classe trabalhadora na Bahia. Então, o primeiro processo é um processo cultural. Qual que eu digo cultural? Agora mesmo eu estava participando do programa Elas por Elas, Papo Elas por Elas, com a companheira Anne e a companheira Brena, e elas relatavam que algumas candidatas a vereadora nossa aí, pelo interior da Bahia, diziam: mas eu não vou fazer live, só fica pouca gente, só tem 9 pessoas assistindo, eu não sei, eu não estou bonito, eu não tenho cenário, eu não tenho estrutura. E a rigor, a gente tem que olhar pelo lado bom, pelo copo, pela metade do copo cheia. Você está de casa podendo conversar com 9 pessoas durante 1 hora e nós vamos perder essa oportunidade. Na próxima vem 15, depois vem 20, depois vem 50. É assim mesmo. Nós estamos todos nos habituando. Então, nós vamos soltar um tipo de cartilha, Marcelino, um tipo de manual na próxima semana, com o basicão do que é que nós temos que fazer. Então, todos os nossos candidatos precisam ter as 3, as 4, as 5 principais redes sociais feitas, no ar. Segundo, elas têm que estar abertas, não pode estar fechada. Não é mais só para a família. Agora são candidatos tentando falar com a sua cidade. E depois nós temos que preencher isso com conteúdo, e esse conteúdo é que nós queremos, junto com a Secretaria Nacional de Comunicação e com a Executiva Nacional, nós os presidentes estaduais, estamos fechando o que é que pode ser nacionalizado nos principais temas da eleição. É claro, a eleição é municipal, nós vamos disputar os rumos das cidades, as soluções para cada cidade, e nós vamos elaborar programas de governo do modo petista de governar, com a cara do PT para cada uma das cidades. Mas tem temas que são de interesse nacional, que pode ser o nosso ponto de partida para os nossos candidatos e candidatas iniciar um diálogo via redes sociais. É um desafio enorme, sobretudo para quem não tem financiamento. Só para lembrar que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos o segundo maior repasse financeiro para o fundo eleitoral, mas é um dinheiro muito pouco, quase nada. Quando falo na televisão assim, o PT vai receber 200 milhões, a gente fala: putz, é dinheiro como queira, né? Vai fazer nossa campanha. Não vai. Infelizmente, não vai. Só as cidades que têm segundo turno no Brasil são 92. E o PT hoje tem candidatura em 50 delas. Onde tem segundo turno tem televisão, onde tem segundo turno são 2 eleições. Só aí vai consumir boa parte desses recursos. Então, o que nós estamos atentos, nós do PT da Bahia, estamos dialogando com o PT Nacional para estar atento, é que nós não podemos deixar ninguém na mão. Se uma candidatura nossa é competitiva, a vereador ou vereadora, a prefeito ou a prefeita, pode ser em Salvador, ou lá em Feira da Mata, onde nós temos a candidatura competitiva da companheira, seja em Juazeiro ou seja em Mucuri, nós temos que viabilizar essa campanha financeiramente, pelo menos para que ela se justifique,
para que ela contrate advogado, para que ela contrate contador e para que ela tenha alguma presença nas redes sociais. Agora, como é que nós vamos fazer isso? O nosso planejamento é territorializando a nossa tática eleitoral. Em vez de cada cidade ter um serviço contratado, de cada cidade ter, por exemplo, alguém pensando a comunicação, a gente tentar fazer isso de forma mais coletiva, para que o pouco dinheiro que deve chegar para nós dê para a gente alcançar o conjunto do PT da Bahia, que é muito enraizado. Nós estamos presentes em quase 400 cidades já, Marcelino, com diretórios municipais e com comissões provisórias. É o partido mais enraizado da Bahia. E nós valorizamos cada militante, cada diretório desse, cada comissão provisória. O PT é feito por todos e por todas, e nós não queremos deixar ninguém na mão, não. Vai ser mil maravilhas? Não. Nós vamos, inclusive, desde o dia 15 de maio, desde sexta, está aberto o processo de vaquinha virtual, né? A possibilidade da pessoa contribuir virtualmente para as campanhas. A pessoa faz o depósito, faz a doação hoje, e o candidato só vai usar em agosto. Está aberta essa possibilidade pela legislação, mas nós achamos muita insensibilidade da nossa parte, está pedindo dinheiro para a campanha, enquanto o nosso povo está sem respirador, está sem leito de UTI, está sem cesta básica, está sem comida em casa. Então, a gente freou essa possibilidade. O momento é de solidariedade, o PT está apostando na campanha todomundo.org, um mais um é sempre mais que dois, e montando pontos de solidariedade para cuidar de quem mais precisa. Esses são os desafios não são só da direção, é de cada direção municipal, é dos nossos parlamentares, dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais. Toda a ajuda dos mandatos é sempre bem-vinda. Nós não pensamos que a concorrência entre os mecanismos, as estruturas formais do PT, digamos assim, da direção e os mandatos são extensões do Partido dos Trabalhadores e ajudam muito o PT a organizar a nossa base e a nossa militância. Então, o desafio está posto, é a gente superar a dicotomia entre real e digital, admitir a nova realidade e fazer o que a gente sempre fez. Ninguém faz campanha melhor do que um petista, ninguém sabe levantar a bandeira e pedir voto melhor do que a nossa turma do PT. Há quem diga, inclusive, que nós somos até chato do tanto que a gente sabe fazer campanha. Eu tenho certeza que 2020 será bem melhor do que foi 2016. Há de ser, mas aqui tem nosso companheiro José Miranda, agradecer a ele. Ele faz uma saudação também. Giga, lá de Una, Giga Gustavo, Marina Mazei, Sayonara Neri, lá de Camacan, Roque Soares, de Curaçá, Adailton, nosso companheiro de bancada ali, assessor importante, Ana Paula Cirqueira, enfim, muita gente boa, gente militante, importante para participar aqui do programa. Mas, presidente, nós falamos do mundo digital, do acesso, inclusive agora nós estamos numa campanha muito dura para adiar o Enem, justamente pela essa desigualdade que são acesso aos meios educacionais, aos meios culturais, aos instrumentos que a tecnologia possibilita, mas o desafio nosso também é o mundo digital e a periferia e os bairros populares, já que boa parte da população não tem acesso, né, e a população, para ficar em casa, tem que ter os meios necessários e mora em condições extremamente difíceis, né, superpopulação. Então, o desafio nosso também é chegar a essa parte significativa da população que mais precisa da atuação política, não só de apoio, mas em se compreender enquanto ator político, porque se eles não participarem de forma ativa, vai ser impossível se mudar a realidade desse país. Então, a crise sanitária, ela bota a luz na desigualdade estrutural, né, do processo de colonização até hoje. Então, como é que nós vamos chegar, né,
e cobrir, porque acho que de um momento anterior, não foi justamente agora, o PT, de certa forma, se afastou, né, ali desse público, né, fundamental, e outros se aproveitaram e entraram nesse vácuo. Como é essa retomada que é fundamental para um partido que representa a classe trabalhadora, os pobres desse país? Qual a estratégia para a gente atuar junto a esses companheiros e companheiras que estão nos bairros populares, na periferia das cidades e no campo, né? Quem já militou no campo, as condições de quem vive num barraco de lona, ali não tem acesso, às vezes, nem um rádio, quanto mais um computador. Então, como pensar uma estratégia que nosso partido retome a participação junto, né, com um segmento tão importante da sociedade que mais precisa da política? Repare, primeiro que você tocou num assunto que é muito importante, que é esse negócio do Enem, que revela mais uma face desumana desse governo que aí está. Na próxima quinta-feira, na live da TV PT, nós vamos estar recebendo o companheiro Jerônimo Rodrigues, secretário estadual de Educação, e esse será o principal tema, talvez, da nossa live na quinta-feira. Nós vamos ter gente da UNEB, estudantes da rede, da Universidade Federal da Bahia, em debate com o companheiro Jerônimo. Estou aqui anunciando em primeira mão, a gente nem soltou card ainda, nem soltou nada. Estou falando em primeira mão aqui no Minuto da Democracia. Então, Jerônimo Rodrigues será o nosso convidado. Meu líder, eu penso assim, primeiro que eu acho que o tal do afastamento do PT com a classe trabalhadora, com os mais pobres, com as periferias, ele ocorre, mas ele não é por inteiro. O companheiro Haddad teve 47 milhões de votos, não foram 47 milhões de votos da classe média ou dos mais ricos, foram votos dos mais pobres. E há quem pense que se a gente tivesse mais 1 ou 2 semanas de campanha, esse número até subiria. Então, eu não acho que houve um divórcio do PT com a classe trabalhadora ou com os mais pobres. Penso que nós perdemos, talvez pelas experiências de anos de governo, e aí as nossas atenções estarem voltadas somente ou prioritariamente para a agenda de governo, nós perdemos, deixamos a oportunidade de fazer 2 coisas fundamentais. Uma, de politizar mais as nossas ações de governo. Boa parte das pessoas acabou colocando benefícios, direitos, oportunidades que foram geradas pelos governos do PT na sua própria conta, na conta da sua trajetória pessoal. O que eu estou dizendo com isso? Lembrem aí como era vestibular antes do governo Lula, antes do governo do PT. Eu, quando fiz vestibular na Universidade Federal da Bahia, a concorrência de direito era 200 para 1, medicina era 400 para 1, outros cursos era 50, 60. Isso acabou no país. Nós ampliamos a quantidade de universidades, nós ampliamos a quantidade de campos, nós ampliamos a possibilidade de cursos noturnos, enfim, nós mudamos a cara do ensino público superior no país. Alguns dos companheiros e companheiras que passaram no Enem, que ingressaram à universidade, que foram cursar, não entenderam, ou nós não conseguimos comunicar, nós, enquanto partido, comunicar, que aquilo era uma política, uma opção política de um partido que estava administrando o governo federal. E isso vale para quem conseguiu o direito à moradia e uma casa própria, isso vale para quem conseguiu abrir o seu negócio, isso vale para quem conseguiu viajar, para quem conseguiu visitar a família em São Paulo, no exterior. Enfim, uma série de conquistas que os governos do PT possibilitaram o povo trabalhador desse país a alcançar, e nós deixamos muito solto. A gente não politizou no sentido mais profundo do assunto político, não é partidarizar, é politizar. Ali estavam as expressões, as opções de um projeto de país, de um projeto de governo, de um projeto de Estado. Não era fruto somente das trajetórias pessoais. Esse é um elemento. O segundo elemento que eu penso, aí eu vou falar até de maneira mais pessoal, minha mãe é aposentada da Petrobras. Eu fui criado, Marcelino, dentro de um sindicato dos petroleiros, onde eu tomei curso de banca quando eu estava mal nos estudos, onde eu fazia escolinha de futebol para jogar bola, onde eu fiz escolinha de natação para aprender a nadar, onde eu socializava, encontrava
outra gurizada da minha idade, era num sindicato dos petroleiros. E eu penso que o movimento sindical, na década de 80 e na década de 90, o PT, sobretudo o movimento sindical, a gente tinha espaços de convivência e de acolhimento dos mais pobres e da classe trabalhadora. Ao longo dos nossos governos, ao longo desse século, outras instituições passaram a ser esse espaço de convivência e de acolhimento, muito mais do que o PT, muito mais do que a esquerda. Eu estou falando aqui, boa parte das igrejas neopentecostais, por exemplo. Eu estou falando aqui da internet, eu estou falando do Facebook. Hoje a pessoa se sente mais integrada participando do grupo de Zap ou do grupo de Facebook do que da forma careta que o PT ainda acolhe ou debate. Então, eu penso que nós precisamos replanejar, repensar, renovar o tipo de acolhimento e quais os espaços de convivência que o PT dá para os mais pobres e para a classe trabalhadora. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa, a cabeça pensa onde o pé pisa. Se o pé está pisando pobreza, se o pé está pisando desemprego, se o pé está pisando violência, se o pé está pisando exclusão, a cabeça do caboclo só vai pensar nisso. E ele precisa ter um espaço para pensar alternativas, para entender que não é sozinho, nem pisando no ombro do companheiro, do colega, do vizinho, que ele vai se dar bem na vida. Que ou a gente constrói saídas coletivas, e isso é fazer política, é se juntar na comunidade, na rua, no bairro, para mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, ou o ataque ideológico que é feito dia a dia pelas mídias tradicionais, pelos partidos de direita, da hiperindividualização, de falar em meritocracia e etc., o conjunto ideológico que é apresentado, nós precisamos ter uma contraposição a isso que esteja próximo. Então, já falei demais, mas para eu terminar a sua resposta. Eu acho que essa reaproximação do PT com a periferia, nós vamos aprender mais do que ensinar. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Tem muito jovem fazendo construção de atividades culturais, de organizações culturais, de representações religiosas. Tem muita gente fazendo arte contemporânea, linkada com o seu povo, expressão artística, política, social do seu povo. Eu penso que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos, sabiamente, para a gente poder ouvir mais do que falar. Na minha perspectiva, essa aproximação do PT, reaproximação do PT com a periferia, é para aprender e não para ensinar. A gente fez muito, eles sabem, reconhecem, mas a gente também errou um bocado e está na hora da gente, com humildade e muita franqueza, voltar a discutir com o nosso povo que PT é esse, que PT que eles querem e como é que nós podemos ainda ser capazes de representar essas vozes e de liderar esse projeto político. Aí muita humildade e dois ouvidos abertos e um pouco da boca calada, Marcelino. Presidente, o senhor foi convidado aqui justamente para falar, né? Este é um momento de fala e justamente no momento que a gente fala da periferia, dos mais pobres, o doutor Rafson, defensor geral, entra aqui cumprimentando, inclusive parabenizar ele, porque amanhã é dia do defensor público, né? E hoje acompanhava uma live onde ele conduziu com muita competência, com vários defensores públicos do país como todo, discutindo o papel dessa instituição tão importante para a luta pela igualdade, e eles discutiram justamente isso, a democracia e a igualdade. E o acesso à justiça é fundamental. Então, esse trabalho da Defensoria, parabéns, doutor Rafson, parabenize todos os defensores, em nome do nosso partido, em nome da nossa bancada. Mas, presidente, nós... Rafson é um amigo, é um tricolor ferrenho, como eu sou também, deve estar feliz, ontem deve ter visto o Bahia ser campeão brasileiro. E a gente tem um grupo de WhatsApp e um grupo de militância no Bahia que chama Massi Raça 88, em homenagem ao MR8. A gente botou o nome do nosso grupo de esquerda lá no Bahia de MR88. E aí eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele, para todos os defensores e defensoras, mas também para a turma lá da MR88. Mas nós estamos chegando aqui ao nosso final e fomos no limite do nosso tempo aqui, mas não poderíamos perder essa oportunidade
de ver as proposições, como é que está o nosso partido Seu presidente nesse fala momento. demais, né, líder? A assessoria falou, não, presidente, geralmente dura meia hora, não sei o quê, nós já estamos a 50 minutos aqui. Seu presidente gosta de falar, Marcelino. Mas o presidente representa mesmo, o presidente tem que falar. E falou muito bem, e nossos companheiros estão aí acompanhando atentamente, né? Isso fica gravado, se reproduz, e é muito importante que a gente mantenha esse diálogo. Principalmente que esse é um programa que está aí há mais de um ano, né, Verdade. de mandato. Ele não começou agora na crise, ele teve que se readequar tecnologicamente para poder, inclusive até competir com essa série, né, uma liveada, porque lá é para tudo quanto é canto, e se abrir uma geladeira ali, você tira várias lá. Mas é Mas verdade, tá encharcado de live. é Hoje, isso, mas é, meu filho me perguntou se eu virei blogueirinho, se eu virei blogueiro. mas esse é um instrumento que nós não podemos prescindir dele para dialogar. Então, agradeço ao presidente esse momento importantíssimo, né, muito rico, e essa interação bancada-partido, instâncias partidárias, inclusive amanhã a reunião da bancada vai ser com a nossa presidente Gleisi, Estarei lá, né, 8 horas, né? muito importante. Então, eu lhe agradeço, presidente, e desejo muito boa sorte e que tenha muita determinação, força, um esforço militante no sentido de atender o que esse momento histórico, né, da história do mundo, não só do nosso país. Nós estamos acostumados a enfrentar crises, mas essa crise ela é inusitada com todas as suas nuances que nos cobra muito. Então, a luta pela vida, a luta pela democracia é imprescindível e a luta contra esse projeto protofascista, né, de uma elite que não tem nada de maluco, mas tem muito de perversidade, muito, né, do modelo escravista, né, uma elite que pensa só o ser humano enquanto produtor de riqueza. Enquanto não serve para produzir riqueza, tem que morrer, e lá aquele ordinário diz que o isolamento é vertical, e que os outros que vá trabalhar. Então, o trabalhador que aprenda nesse momento, quem gera riqueza é o trabalho, e o trabalhador tem que fazer política. Então, muito obrigado, presidente, por se dispor a participar do nosso programa, e estamos abertos em outras oportunidades para continuar esse diálogo tão necessário. Eu que agradeço, Marcelino, agradeço a você. Novamente quero testemunhar aqui o papel que você tem exercido como líder da nossa bancada. É verdade, o Minuto da Democracia não nasceu agora. A bancada já vinha dando exemplo de entender a importância do meio digital, da necessidade de atualizar a nossa comunicação, e aí eu elogio a você e a toda a equipe da nossa bancada estadual, da liderança, e dizer que eu estou à disposição também. Amanhã estaremos juntos na reunião da bancada. Você sabe o quanto nós temos valorizado essa relação, essa troca próxima, cúmplice, parceira da direção estadual do PT com a nossa bancada estadual, sobretudo com a bancada estadual. Então, amanhã estarei lá, sempre que convidado estarei aqui. Desejar muito boa sorte a todos e todas, que nós precisamos cuidar da gente por enquanto, cuidar dos nossos, porque, como diz o senador Wagner, quando vem uma tempestade, a gente cuida primeiro dos filhos, depois é que a gente vai reconstruir a casa. Então, vamos cuidar dos nossos, dos pais, dos avós, dos irmãos, dos filhos, dos companheiros e companheiras, porque eu tenho certeza que nós teremos a chance de recolocar, como você disse aí, o ser humano no centro das questões e não os recursos, a riqueza, o ter. Então, obrigado pelo convite, meu companheiro. Um abraço a todos e todas aí que nos assistiram. Agora eu vou ali para uma live da Juventude do PT. Ok. Obrigado a todos que nos acompanharam. Desculpe aqueles que eu não pude citar aqui, porque tem muita gente,
Mas agradeço a vocês e na próxima semana estaremos de volta com o Minuto da Democracia. Um grande abraço a todos e vamos à luta. Abraço, gente.